Então, buenas tardes, gravando aqui essa aula diferente de hoje aí, um pouquinho de teoria sobre cerâmicas odontológicas. Cerâmicas, aliás, hoje dia especial, né? Dia do protético, feliz dia dos protéticos para todos nós, inclusive os alunos que já são aí praticamente... Dia, né? Já, em teoria, pelo menos, já teve um bom caminho, já tem uma boa porcentagem aí de sangue protético, né? Vocês, alunos aí, então já são protéticos já, né? Embora fazendo o curso, uma profissão bacana, motivante, né? Que trabalha com motivação aí das pessoas, com a autoestima, com a estética, com a função, com os materiais, conclusão, com a anatomia e tanta coisa aí que a gente tem estudado, né? Ok, ciência e arte, né? Ciência e arte. Aliás, olhando essa imagem, a gente já começa a pensar que a gente não pode esquecer os conceitos aí. Olha lá, cúspide amarela. Qual é o nome da cúspide amarela? Quem fala aí? Mesolingual. Esse sim, a mesolingual do primeiro molar superior, né, que oclui no centro do molar inferior, tal e coisa. Esses conceitos aí não pode esquecer, abandonar, né, porque é uma junção aí de conhecimentos para você conseguir aí dominar essa profissão. E hoje eu vou falar sobre cerâmicas, né, cerâmicas odontológicas, que é uma coisa bem teórica agora, porque vocês vão aplicar cerâmica só no segundo ano, então tem bastante prática pela frente até chegar lá, mas no segundo ano o enfoque é mais na bancada, a técnica, né, a programação do forno e tudo mais. Então vou tentar passar um histórico, as vantagens, desvantagens, indicações das cerâmicas, para vocês também já estarem aptos a verem palestras, cursos sobre esse assunto, né? Já estarem assim por dentro de todos esses materiais que são opções aí no laboratório de prótese, consequentemente, né, na boca dos pacientes. Então, a cerâmica ela é bem antiga, vocês vão ver que a pesquisa em fazer coisas de barro começou aí, é bem antiga, mas na odontologia, nesse último século, foi um crescimento muito grande e acelerado, né? Começou já no início de 1927, já tinha uma escala ali para ver cor de dente, você vê, né? Para ver, tentar o laboratório, quem fazia as próteses, tentar acertar a cor do dente, já tinha essa preocupação estética em fazer dentes de porcelana, né? Até então, já tinham feito fundição, a gente viu, né? Então já tinha algum trabalho com metais, né? E a odontologia começou a crescer, né? Começou a ter realmente uma profissão do dentista e do técnico em classe dentária, que depois passou a ser regulamentada aos poucos, né? E também equipamentos foram surgindo, a high speed no laboratório, então, alta velocidade no laboratório, tal e coisa, escalas, até que chegou, né? Olha o tamanho dessa escala aí, né? Para achar a cor do dente aí não é fácil, né? Coisa antiga. Imagina para você achar qual cor usar dentro de tantas opções, né? Até que chegou o vácuo, né? Tem as escalas aí, até hoje vem citas vácuo, né? Essa escala que é a mais antiga da Vita, que o vácuo proporcionou para a cerâmica odontológica uma maior resistência, uma maior translucidez, porque é um pó de pedra moída, vamos falar por enquanto assim, uma rocha triturada, vira um pó que vai no forno, e isso sinteriza, né? As partículas, elas não derretem totalmente, mas a superfície derrete e elas se unem. Não chega a derreter totalmente, senão aquilo perde o formato que a gente está fazendo. Então, ela apenas, né, se unem essas partículas, e isso chama-se sinterização. Né? E quando colocar o vácuo dentro do forno, né,
sugando o ar, essas partículas se aproximaram ainda mais quando elas estavam no pó ainda, e tirando o ar desse material. Então, o ar ele deixa o material opaco, a luz não passa como um vidro, né? Agora, quando ele ficou bem denso, esses materiais, o vidro ficou bem denso, então ele se tornou muito mais bonito, muito mais translúcido e muito mais resistente, consequentemente, né? Então, essa é a escala mais clássica que tem, né, que é a escala da Vita para cerâmica. São dentes de cerâmica, uma escala, e em breve vamos falar sobre cores odontológicas, né? A1, A2, B1, B2, né? C, D. O que significa essa terminologia, né? E algumas outras escalas de outras marcas também, né? Em breve na aula de cores. Né? Mas aí você vê que a aparência do dente já melhorou muito, né? A aparência, a lisura, a translucidez, e a gente tem uma gama de cores, né, para trabalhar. A tendência está sendo aumentar as escalas, ter escalas com mais opções, né? Por exemplo, a Vita depois fez essa escala 3D Master, que vamos falar sobre ela também. Alguns laboratórios trabalham com esse sistema. Ela tem mais opções e uma maneira mais racional de tentar achar a cor correta. Então, tentando aí abordar, assim, falar sobre diversas marcas também da área de cerâmica. Por exemplo, essa foto que eu peguei do Insta, né, em que esse laboratório de Madrid tem várias escalas, olha lá a quantidade de escalas, né, tem a nomenclatura Vita, A1, A2, A3, estou vendo lá um pouco mais para trás a nomenclatura Ivoclar, que é 110, 120, 130, 220, né? Fica com dúvida, esse dente é 110 ou 220, né? Não sei. Então, e outras, né? Outras marcas aí com escalas para que a gente consiga o dentista falar o que ele está vendo, né? Estou vendo um dente desta cor, um pouco mais alaranjado em tal lugar, um pouco mais azulado em tal lugar, né, com uma mancha branca em tal lugar. Então, isso se chama mapeamento do dente para que o técnico possa realizar, né? Hoje também as fotos ajudam muito, né? Então, na aula de cor vamos falar aí sobre isso. Então, hoje tem até espectrofotômetros, que é uma luz que bate no dente e volta, tem um sensor que vai ler a cor do dente. Então, aí já não depende mais da visão humana, né? O aparelho lê para você, olha lá, é B4. Então, você pode também ler o dente por áreas, né? Tipo, a cervical é A2 e a incisal é A1. Né? Então, você consegue saber também o degradê que esse dente possui para tentar fazer igual, né? Então, essa é a meta dos laboratórios, né? Dominar aquela marca de cerâmica, tem um monte de marca, um monte de tonalidades de dente, um monte de efeitos que pode deixar o dente mais claro, mais saturado, mais alaranjado, mais marrom, até tonalidades de esmalte, esmalte mais para o brown, mais para o orange, esmalte mais transparente, mais branco, a quantidade de cor é muito grande nesses kits, né, de cerâmica. Então, com a experiência, você consegue fazer os efeitos bem naturais. E ainda corre o risco de chegar na boca do paciente e o dentista falar, será que não dá para clarear só um pouquinho? Quer dizer, mesmo ele que falou lá que a cor era D2, né? E a cor era D2, e ele fez D2, está certinho na escala, chega lá, o dentista quer clarear. Será que não era D1, então? Né? Então, a diferença também entre observadores, né? Então, às vezes, a luz do ambiente, tem tanta coisa que pode influenciar aí a observação das cores, né? Então, o que é cerâmica? Tá bom, é um material lindo, cheio de opções para a gente trabalhar e fazer dentes naturais, gengivas também, cor de gengiva e tudo mais. Mas cerâmica, o que é? A palavra cerâmica possui origem no grego queramos aplicar cerâmica, né? Queramos aplicar cerâmica, não. Queramos, e significa algo queimado ou louça de barro, né? Essa palavra queimado é porque vem da origem, né, mesmo, né? E é usado muito esse termo aí, né? Estou na terceira queima, estou na quarta queima, queimei a cerâmica e tal.
Isso era verdade no início, porque a cerâmica era de argila, né? E a argila tem partes orgânicas, tem até minhoca lá no meio. Então, tem partes orgânicas. Quando é feito um vasinho e é colocado no forno, realmente queima, né? Toda a parte orgânica acaba queimando. O que é queimar? Vira CO2 e água, né? Então, sai gás carbônico, porque queimou, né? Ok, então um termo da origem da cerâmica, mas hoje em dia, as cerâmicas que a gente trabalha são inorgânicas, não tem nada ali de orgânico, resto de minhoca. Então, é uma pedra, como exemplo, feldspato, triturada, bem fininha, né, com pigmentos para ficar da cor certa. E aí, quando sinteriza, só evapora a água, não é uma queima, não queimou nada, não tem cheiro de queimado, né? Então, é um termo errado se a gente falar, estou queimando a cerâmica ou a terceira queima, mas é um termo sacramentado, né? Não tem, isso aí é rotina de laboratório, a queima da cerâmica, mas a gente já sabe assim, que a palavra, a raiz, o que é queimar, né, não se aplica à cerâmica, tá? Então, são sólidos não metálicos e inorgânicos, como eu já disse, de natureza dura, para chuchu, e friável, né? Se eu soltar esse copo no chão, ele plá, quebra, né? Que possui ligações iônicas covalentes ou ambas entre suas moléculas. Então, essa é a característica da cerâmica, um material bastante duro e friável. O que é friável? A trinca, ela percorre esse material. Se começa uma trinca, ela se propaga facilmente. Com o impacto, produz facilmente trincas, né? Também, outra explicação, segundo Anos Avici, o livro de materiais dentários que a gente usa bastante, cerâmica é um composto de elementos metálicos e não metálicos. Cerâmica odontológica é um composto de metais, alumínio, cálcio, lítio, manganês, manganês ou magnésio? Fiquei em dúvida agora, hein? Potássio, sódio, estanho, titânio, zircônio, e não metais, silício, bromo, flúor e oxigênio, né? Manganês, eu acho que é Mn, eu acho. Será que é magnésio? Alguém? Isso é magnésio. Magnésio? É, É? manganês é Mn. Ah, então estou certo. Obrigado. A conexão falha aqui. Obrigado, viu? Então, aí eu já tinha falado do silício, que é muito importante nas cerâmicas, né? A maioria desses compostos inorgânicos, como o feldspato, a sílica. A sílica é silício, é SiO2, óxido de silício. A sílica está presente, né, na maioria desses minerais inorgânicos, né? Então, olha lá, a sílica, SiO2, é um tipo, né? Parece areia, sílica. Né? Então, óxido de silício é um dos principais componentes da cerâmica. Estamos falando aqui de cerâmica geral, cerâmica de azulejo, de utensílio sanitário, a sílica aqui é um dos principais elementos dessas cerâmicas. Né? O feldspato, como eu falei, repara lá, ele tem uma molécula de sílica, né? 6 moléculas, na verdade. Né? Ele tem a própria sílica na composição, mas tem também alumínio e tem também potássio. O feldspato é muito usado na odontologia. Basicamente, as cerâmicas que a gente trabalha sobre metal, né, sobre revestimento e outras técnicas comuns no laboratório são cerâmicas feldspáticas, vem desse nome aí, dessa rocha que é triturada e se utiliza nas cerâmicas. E outro pozinho que se usa muito é o kaolin, né? O kaolin era o segredo dos chineses, é um pó esbranquiçado, é um pó. Oi, tudo bem? Como é que você está? Tudo tranquilo. Então, o kaolin era um pó esbranquiçado, que possui alúmina, né? Óxido de alumínio, né? Então, ele era o segredo das porcelanas chinesas. Aí. Eles tinham essa proporção de kaolin, feldspato, sílica para fazer aquela porcelana fininha, translúcida, e vocês vão ver que demorou muito para os europeus conseguirem copiar esta arte de fazer porcelana. Né? A cerâmica que a gente trabalha não possui kaolin, esse pó branco. Né? Então, por isso também é um pouco errado falar porcelana. Porcelana é o termo
né, aplicado à porcelana que a China inventou. Até o Diogo da Manhã, que fala bem inglês, dá aula de inglês, falou que porcelana em inglês também pode ser chamado China, né? Então, essa porcelana que tem kaolin é diferente da odontológica, por isso que não se aplica muito falar. Eu vou aplicar porcelana, eu quero um dente de porcelana. Na verdade, é um termo também sacramentado. Todo mundo fala, até artigo científico fala dental porcelain, né? Então, pegou, mas se a gente estudar aí da raiz, da onde vem a porcelana, que tem origens na China, não é aplicado. Ok, então a cerâmica já engloba tudo isso daí, né? Não importa se é feito de sílica, né? Se tem muito kaolin, pouco, feldspato, a proporção, né? Tudo isso são cerâmicas, né? Proporções desses elementos inorgânicos, rochas, né? Que são combinados para fazer, inclusive, o vidro, né? E esses desde o barro, né? Desde o barro, a cerâmica, até azulejo, ou porcelana chinesa, ou a cerâmica dental prensada, aplicada com zircônia, né? É tudo cerâmica, né? Então, 2.300 anos antes de Cristo, né? Já se fazia aí louças de barro, né? Mas bem porosa, não dava para armazenar água, por exemplo, vazava tudo. Então, 100 anos antes de Cristo, na China, começou as louças mais resistentes e impermeáveis e o desenvolvimento aí dessas porcelanas que tinham kaolin. Depois, porcelana desenvolvida a partir da argila branca, sobre altas temperaturas, já 1000 anos depois de Cristo. Então, aí sim, eles colocaram o mais kaolin, conseguiu uma modelagem mais fácil e essa porcelana argila branca, né, por causa desse pó branco que eles faziam, né, então 1000 anos depois de Cristo, né. Aí já na Itália, Florença, a porcelana copiada, né, e rapidamente difundida na Europa, mas ainda não era tão bom o negócio, ainda não estava uma beleza. Espera aí, tem um risco aqui, vou tentar tirar. Ok, vamos de novo. Espera aí, estamos aqui. Isso aí, será que saiu? Saiu, que bom. Então, assim, só em 1717, um jesuíta, ele conseguiu lá se infiltrar na China e levou a tecnologia chinesa para a Europa. Olha aí, 1700 tal. 1728, Fauchard é famoso, ele já tentou várias coisas, né? Moldagem com cera, por exemplo. A primeira tentativa de utilização na odontologia da cerâmica, né? Nessa época eles tentavam ainda fazer dentadura com cerâmica, mas ela contrai muito, né? Não tinha uma boa adaptação, era pesada, caía, quebrava, então estava difícil trabalhar com cerâmica naquela época, né? Então, mas foram melhorando. O Alex du Chateau, um farmacêutico, desenvolveu a primeira porcelana com características de dente, né? Então, foram modificando a composição, adicionando argila e terra. Aí não é por esse caminho não, amigo, para tentar diminuir a temperatura. Não deu certo. Então, 1825, o Samuel Stockton desenvolveu aí os primeiros dentes de porcelana e depois fizeram uma fábrica aí em 1838 na sequência na Inglaterra, né? Claudius Esch criou a primeira fábrica de dente de porcelana, que era inicialmente para dentadura. Então, esses dentes eram fixados aí, né, na resina e durou um bom tempo esses dentes de porcelana. Os pacientes reclamavam de um tal de tilintar dos dentes, porque talvez fizesse um barulho, né, na mastigação né, desses dentes em contato durante a mastigação, né, e com a prótese também de plástico segurando aqueles dentes, às vezes reverberava esse som, né? Então, sem contar a desvantagem de caiu, quebrou. Então, eles foi caminhando para a fixa, que é o tema da aula. Então, realizou a primeira inlay em porcelana, a técnica da lâmina de platina, em 1839. É uma técnica que está renascendo. Muitos laboratórios estão usando a técnica da lâmina de platina, que eu vou mostrar daqui a pouco.
Tá? Charles Henry realizou a primeira coroa de porcelana, já aumentou, antes era uma inlay, agora eu vou tentar fazer o dente inteiro. Eita, nós conseguimos! Né? Com essa técnica da lâmina de platina, conseguiram fazer um dente inteirinho de porcelana. Né? Em 1898, a temperatura estava baixando, eles estavam falando, puxa vida, estamos conseguindo não precisar tanta temperatura que está queimando os fusíveis do forno aqui. Então, 1949 foi fundamental, foi quando os dentes, a Dents Supply Company, que hoje ainda existe, essa empresa americana, só que hoje é Dentsply, você vê como é uma empresa bastante, né, tradicional na odontologia. Em 1949, eles descobriram esse tal do vácuo, ligar uma bomba de vácuo dentro do forno e tirar o ar. Os dentes ficaram mais translúcidos, ok? Em 1962, metalocerâmicas, ligas áureas, estava uma dificuldade. Né? O som parece que ficou com eco agora, vocês estão ouvindo assim? Parece que, nossa, para mim deu um eco aqui, tá bonito minha voz, me sinto até na rádio. Ok, então, 1962, eles estavam penando para colocar cerâmica em cima do metal por causa da coeficiente de expansão térmica. Né? No calor, o metal expande, a cerâmica, ela primeiro contrai porque evaporar a água e tira o ar, mas depois, com o calor, ela também expande, depois esfria e contrai. E isso tem que ser mais ou menos em harmonia com o metal, senão ela trinca, e eles não estavam conseguindo. Então, com o ouro, né, eles começaram a conseguir isso daí. Né? Então, eles começaram a colocar, na verdade, partículas de carga dentro dessa cerâmica feldspática, que era do feldespato. Eles falaram, vamos colocar leucita, que é um grãozinho mais resistente. Então, eles colocavam essa leucita e aumentaram o coeficiente de expansão térmica. E aí ficou compatível com o metal. De repente, olha! Não quebrou, grudou no metal, que beleza! Então, eles começaram a colocar outras partículas também. Você vê, MacLean, em 1965, colocou alúmina dentro da cerâmica. Então, fez uma cerâmica aluminizada para tentar aumentar a resistência. Se tem uma trinca no meio da parte vítrea ali da cerâmica, né, de repente encontra um cristal da leucita ou de alúmina, para de trincar, né, segura a trinca, então aumenta a resistência. Né? Então, esses grãos aí, parece a resina foto, né, que também colocado um monte de grãos de cerâmica dentro da resina, mas aqui é tudo vidro, são cristais com maior temperatura de fusão que é colocado, isso aumenta o coeficiente de expansão, são misturas, leucita, feldespato, alúmina, né? Então, outros minerais. Então, em 1970, aí o ouro estava muito caro, eles descobriram o níquel-cromo, já vinha sendo usado desde 1928, né? Então, aí, nessa época da década de 70, eles estavam bons, com coeficiente de expansão térmica, já haviam bons materiais, e aí a metalocerâmica deu um boom, né? E aí várias marcas de cerâmica sobre metais básicos, como níquel-cromo e cobalto-cromo. Né? E em 80, 90, começou a incomodar esse metal aí e começou a se pesquisar sistemas sem metal. Então, é um percurso mais que milenar do desenvolvimento da cerâmica e depois direcionando aí para cerâmicas odontológicas, né, com vácuo, aumentando a resistência e tendo opções químicas de materiais diferentes. Né? Olha aí um kit de cerâmica, hoje em dia, bastante famoso, né? Muitos laboratórios usam a Noritac, né? EX3, ali naqueles potinhos tem, né, esse pó de feldespato triturado com pigmentos, então a gente tem cor de dentina, cor de esmalte, efeitos, né? Tem escala de cor, tem que ter um livrinho para saber a temperatura que isso vai sinterizar, né? Saber a temperatura inicial, a temperatura final, quanto que vai aquecendo a temperatura por minuto, 50 graus por minuto, né? E diversas informações que a gente programa num forno, né? Para sinterização de cerâmica. Né? Então, estava uma bagunça. Então, eles padronizaram. Ó, vocês que estão fabricando, gostaram de fabricar essa cerâmica, vamos padronizar esse negócio. Tá?
todo material que for para opaco, para cobrir metal, vai ser da cor mesmo do opaco, tipo A3, é A3, A2 ou amarelo, né? Então vamos padronizar essa cor amarela aí para esse material que é o material de base, o opaco. A dentina, vocês vão ter que vender num pó rosa, tá? Faz o pó rosa, aí depois, quando vai para o forno, aí sai da cor de dentina mesmo, o amarelo, né? A laranja, sei lá. Né? Então, mas o pó é rosa. Você não vai saber se é A1, A2, A3, você tem que comprar aquele pó e vem na embalagem, A3. Aí você sabe que é A3, o pó tudo rosa, de dentina. O esmalte é azul ou branco, né? A parte de esmalte, a parte translúcida, vai ser um pó branco ou azul. E a região cervical, né, um pó verde. Se bem que as marcas não usam muito esse pó verde, porque a cervical é dentina também. Então a maioria é rosa mesmo. Eles vêem lá, cervical, só que é um pó rosa, né? Então você sabe porque está na embalagem, né? Então, olha lá o pó rosa. Então eu peguei ali um potinho, escrito cor A3, abri, tem um pó rosa. Eu misturo com o líquido de modelar, que vem junto, né? Ou com água destilada. E faz uma areia molhada. Com o pincel eu vou aplicando e eu sei mais ou menos o formato, já sei a anatomia, sei que tem mamelo, já esculpi os mamelos, né? E então essa daí é a parte interna do dente, né? A parte da dentina. Né? O dentista pediu cor A3, eu peguei a dentina A3, é um pó rosa, e eu esculpi essa parte. Depois eu venho com o pó branco, né? E faço o esmalte, né? E aí eu consigo a estética que eu queria, fazendo esse degradê aí da dentina para o esmalte, tá? Essa aí é uma cerâmica também usada, chama Vision, né? Já falei da Noritake, Vision é uma outra marca. E segundo O'Brien, né? É um material que melhor simula as cores dos dentes naturais, como nenhum outro material, né? Uma observação de um autor famoso, né? Então, realmente, as opções aí e a durabilidade da cerâmica, que é um material, né, com estabilidade química e resistência e muitas qualidades, né? Alguns técnicos, como possuem, por exemplo, o esmalte, esse pó branco, tem um monte de esmalte lá. Tem o esmalte que é o que você aplica normalmente, que é um esmalte padrão, vamos dizer. Aí tem um esmalte lá que você tem um meio azulado, um meio esbranquiçado, um meio para o castanho. É tudo esmalte, tudo pó branco. E se eu quiser colocar um pouquinho de um esmalte de um lado, do outro lado, e fazer uma mescla um pouco de esmalte transparente com esbranquiçado, eu não vou me perder, é tudo pó branco, né? Então, os laboratórios, eles misturam esse pó desses materiais com, por exemplo, lápis aquarelável, né? É uma forma, você vai lá e pinta a água que você está misturando ali com o pó, a massinha, e faz um pó verde. Você sabe que ele é branco, na verdade, é esmalte, né? Sei lá, castanho. Não vai se perder, esquecer tudo, fazer uma misturada, não lembra mais nada. Então, você anota, né? Esse verde é esmalte castanho. Então, aí você consegue pôr um pouquinho daqui, um pouquinho ali. O amarelo, você sabe que é outra coisa. O azul, você sabe que é outra coisa. O vermelho, você sabe que é a dentina, né? Então, aí você vai... quando usa um monte de tonalidades num dente só, um mapeamento grande, né? Aí você usa esse artifício. Na verdade, eu falei lápis aquarelável, mas existem tintas específicas que lá no forno evapora, né? Some o vermelho, o verde, desaparece, vai sobrar cerâmica que sinteriza e aí se transforma na cor que você quer, o A3, por exemplo, né? Porque os pigmentos estão lá já. Quando sinteriza, ela fica na cor desejável. O pigmento rosa que tinha na cerâmica, ou esses que eu pus agora, isso tudo evapora e o dente adquire a cor depois que sai do forno, né? Essa é uma dificuldade da cerâmica quando comparado com a resina foto. A resina foto a gente aplica e já está vendo a cor, eu estou vendo a 3, e está ficando muito escuro, já põe um pouquinho mais claro, e eu vou vendo a escala, e eu estou vendo o que eu estou fazendo. Agora, a cerâmica não, eu estou fazendo um pó, não tem nada a ver a cor com o que vai sair do forno, né? Então é uma dificuldade, você só vai ver depois que ele sai, né? É uma dificuldade. Olha lá uma bancada aí de um técnico, acho que foi do Wikipedia que eu peguei, está aplicando cerâmica. Ele é um pó molhado, a gente tem um godê, a gente põe as cores ali, né, separadas, vai aplicando com pincel, é um pó molhado, vai com papel e seca.
esse excesso de água e aquela montanha de areia, né, fica imóvel. Né? Então, você vai esculpindo, acrescentando, seca. Tem gente que usa secador de cabelo, porque tem medo de trincar na hora de encostar o papel, por exemplo. Né? Então, você tenta absorver a água e camada seca, camada vai fazendo um dente rosa, depois com cobertura branca, que é dentina incisal, e o dente, quando sai do forno, sai com degradê, dentina incisal. Né? Então, quais são essas vantagens que eu estava falando? Ela tem excelente resistência à compressão. Né? Eu pego um bloco de cerâmica e põe numa máquina para quebrar, é muita força que tem que fazer para quebrar esse negócio aí. Então, ela tem uma estabilidade química. Né? Então, ela mesmo, a pessoa tomando quente, frio, sopa, Coca-Cola, ácido, azedo, salgado, né? Tudo isso a cerâmica aguenta, né? Ela não se degrada. Né? Tem trabalhos na boca feitos com cerâmica de 30 anos, né, que estão na boca, então é um material estável, tanto na dimensão como na química. Diz. Não tá dando. E por que ela fica tão resistente assim ao calor? É o fato de levar ela ao forno que deixa ela resistente assim? É a característica das cerâmicas, né? Então, se a gente comparar, né, a cerâmica é um material inorgânico. Então, imagina você... qual o componente dela? Rocha. Né? Então, eu estou fazendo um dente que o material dele vem de uma rocha. Né? Então, eu posso dizer que eu estou fazendo um dente que é uma rocha. Né? Então, tenta, né, quebrar uma rocha. Ela é muito resistente. Agora, o metal também é resistente, mas você pega o metal, é possível dobrar ele. Por exemplo, o ouro é possível dobrar. São materiais com características totalmente diferentes. Né? Então, a cerâmica, qual que é a desvantagem dela? Friável. Se cair da mão, pá, quebra. Mas ela é muito resistente à pressão. Isso ela é. Né? Mas se cair no chão, ela quebra. Então, tem as desvantagens. Então, as vantagens, ela é bastante resistente quando comprimida. Ela é bastante estável. Você joga ela na Coca-Cola, joga ela, né, no meio ácido, ela não depende do ácido. Né? Tem ácido que destrói, né, a cerâmica. Por exemplo, o ácido fluorídrico, ele acaba com a cerâmica. Tá? Mas no ambiente da boca, ela suporta os ácidos da boca. Ela tem uma vantagem que o metal não tem. A cerâmica, quando a gente aplica um ácido nela, como eu falei, o ácido fluorídrico, ácido fluorídrico, só que diluído, não puro. Né? Então, ele agride a superfície e deixa ligações químicas pendentes. A gente passa um material que chama silano, que eu já falei na aula de resina foto, e aí o silano ele está louco para reagir com a resina, né? que vai estar presente no cimento do dentista. Então, existe uma união química do cimento na cerâmica, devido ao silano. E também a resina no dente, porque o dentista passa ácido, passa também o bonde, uma resina que penetra no esmalte, na dentina. Então, gruda para valer. Essas facetas aí, né? Por que gruda? Só na frente do dente. Por que não solta? Porque é uma união química que aconteceu. Né? Então, essa é uma vantagem que o metal não tem. O metal enrosca. A gente jateia para ele ficar áspero, põe a cola e enrosca ele, mas não vai ter ligações químicas grudando no metal quando a gente cola na boca do paciente. Né? Então, é uma desvantagem. Né? E a estética, né? Que as pessoas não querem mais metal hoje em dia. Né? Então, outra vantagem é a biocompatibilidade, que até implante de cerâmica já foi feito. Ainda tem algumas marcas que os implantes são de cerâmica ao invés de titânio, porque o organismo gosta também, ela é biocompatível. Você faz um dente de cerâmica, bem lisinho o acabamento, a gengiva acomoda nele, fica super feliz, um material inerte, neutro, né? Liso, então que não vai causar alergia, por exemplo. Né? Então, estético, é isso que as pessoas buscam. Então, a cerâmica aí competindo com a resina foto sempre, né? A resina foto evoluiu muito como? Colocando partículas de cerâmica dentro da resina. Na verdade, tem mais cerâmica do que resina.
né, as resinas foto, 70% de partículas de carga, né, com uma matriz que é de resina que une tudo e também tem o silano para dar essa união, né? Então a resina foto com a vantagem de que a gente vê a cor na hora que está aplicando. E a cerâmica, que é o material mais duro, que é ruim para quem range os dentes, por exemplo, pode desgastar os dentes pela sua elevada dureza, então ela já tem desvantagens, como a elevada abrasividade. A cerâmica é muito abrasiva, ela é muito dura, né? É difícil polir, você tem que comprar borrachas específicas para polir, né? E pasta diamantadas, né? Essas borrachas também têm diamante, né? Então, na boca, é pior ainda, se a cerâmica está colada, o dentista, para polir uma oclusal, é difícil deixá-la bem lisa, porque está dentro da boca, e é importante deixar liso, porque você não imagina uma coisa muito dura e áspera, com a pessoa com o dente ocluindo ali, e às vezes rangendo, né? Vira um ralador de dente, aquela cerâmica é muito dura, então por isso alguns profissionais às vezes preferem metal no oclusal, se a pessoa range, prefere resina foto no oclusal, se a pessoa tem esse problema de bruxismo, né? E outro problema, a friabilidade, como eu disse, se você fazer uma prótese removível, uma prótese total, né, que com dentes de porcelana, caiu na pia, quebra, né? Então, na boca não é para ter grandes impactos. Então, assim, não é para quebrar na boca, né? A não ser que tenha uma... Vai com alguma coisa e pá, bate no dente. Aí pode ser que quebre mesmo, ela é friável, né? Então, ela não é resistente a esses impactos. A trinca começa e vai embora, né? Então, quebrando esse material, tá? Fácil propagação de trincas. Então, outra desvantagem aí que eu queria comentar em relação às resinas fotos é que a cerâmica contrai um monte. Quando a gente faz o dente, ó, a gente tem que fazer o dente maior do que é, né? Um dente, ó que dentão que está fazendo, é maior que o vizinho ali, né? Por quê? Contrai uns 15% a 20% essa cerâmica, que é um pó molhado, quando vai para o forno, né? Então o calor evapora o pó, depois as partículas se aproximam, então a gente tem que fazer um dente grande, né? Então, é outra dificuldade. Na resina foto vai ter contração, mas é pouca, nem percebemos, né? Então, a cor e o tamanho a gente faz como deve ser. A cerâmica, a cor eu não estou vendo, o tamanho tem que ser maior, porque depois contrai e chega no tamanho correto, tá? Então, vai cair aqui a nossa aula e a gente retorna já direto para a continuação aí desta aula de cerâmicas odontológicas. Continuando aqui a aula de cerâmicas odontológicas, né? Então, como eu estava dizendo, a cerâmica tem essa dificuldade, né? A gente aplica, tem que fazer o dente um pouco maior, né? Ela contrai, ela tem uma contração de sinterização. Então, a gente tem que, com a experiência, né, com aquele material que a gente trabalha, a gente acaba errando menos. Por exemplo, a gente aplica, faz o dente maior, e aí quando ele contrai, aí fica certinho no formato certo. Isso daí é experiência, né? Porque às vezes você faz maior, aí ele contrai e ainda fica menor. Ih, vou ter que aplicar mais um pouquinho e ir para o forno de novo, né? Na verdade, quanto menos vezes for para o forno, melhor, porque a cor começa a sumir, o dente vai ficando meio pálido, quanto mais ele vai para o forno, né? Vai ficando esbranquiçado. Né? Então, quem aplica cerâmica tenta fazer esse trabalho e menos possível para o forno. Por isso que já tenta aplicar dentina, depois esmalte, um por cima do outro. Quem ainda está começando, geralmente faz a dentina primeiro, vai no forno, aí sai aqueles mamelinhos, já amarelinho, bonitinho, como se fosse a dentina mesmo. Aí você põe o pó branco, que é o esmalte. Então faz devagar. Vamos primeiro a dentina, depois o esmalte, depois ainda precisa mais uma vezinha para o forno para corrigir que ainda não ficou bom, né? Então, quem tem prática, já põe tudo, pá, vum, em uma queima só, né? Tem um técnico, até o grego, eu esqueci o nome dele, eu não vou lembrar, que ele é famoso por fazer o dente em uma queima só, né? Muito bem. Então, se o dente está grande, você vai ter que diminuir depois com brocas, diamantadas, por exemplo, sempre tentando não vibrar muito o material, não esquentar o material, porque pode trincar. Né? O trabalho já está pronto, né? Então aí você tem que diminuir com brocas. Então, é um trabalho que você não pode
ter broca torta, por exemplo, que fica batendo, que vai quebrar. Esse material, ele é friável, então a gente tem que ter muita cautela na hora de desgastar, né? Eu gosto de desgastar até na alta rotação, com água, porque daí já vai esfriando e desgasta como se fosse uma manteiguinha na alta rotação, né? Evita o aquecimento que pode gerar trincas, tá? Enfim, né, tem pessoas que fazem também a técnica sem ponta, que é uma técnica em alta rotação a seco, no laboratório, né? Então consegue esculpir fazendo sulcos profundos, é uma técnica linda. Alguns têm medo que promova trincas, outros gostam dessa técnica chamada sem ponta para esculpir o dente em alta rotação, né? Então tem vídeos, eu acho que cheguei até a mostrar uma vez aí esses vídeos, a gente pode ver na próxima aula, né, da escultura pela técnica sem ponta. Tá? O fato é que desgastar esses dentes de cerâmica deixa o dente áspero, né? Então é muito importante que depois que o dente está pronto, a gente faça alguma coisa, ou dê um polimento, né? Ou com borrachas, com pasta diamantada para ficar bem lisinho, ou um procedimento que chama glaze. A gente aplica como se fosse um vidro de baixa fusão, um pó, também é um pó com líquido, que a gente aplica, o dente fica todo espelhadinho, vamos dizer assim, liso, vai para o forno, aquele vidro derrete na superfície, numa temperatura mais baixa do que a cerâmica, que a gente está trabalhando, é um pouquinho mais baixa, e aí parece que a superfície ficou super lisa, né, e com as bolinhas fechadas, poros, etc., microscópicos. Então, sela a superfície, o glaze. Tá? Então, por quê? Se deixar áspero, aumenta a rugosidade. A rugosidade aumenta a abrasão, ou seja, vira ralador de queijo. Esse material que é duro vai destruir os dentes da pessoa. Acumula placa, acumula bactéria, começa a dar mau hálito. E material áspero é material mais frágil. Imagina dois vidros ásperos se raspando, a tendência de sair pedaço, trincas e ficar, então, né, quebrando a superfície, né, é grande. Então, a lisura aumenta a resistência, tá? Então, tem que fazer alguma coisa aí para um tratamento de superfície mais biocompatível. Tá? Olha lá, aplicando a cerâmica aí. Peguei aí do Instagram. Então, Dental Art Lovers. Então, aplicando ali, ó, já é um esmalte, né? Provavelmente cor azul. Não sei se ele às vezes pôs algum pigmento aí, não dá para saber. Mas é esmalte, a parte externa, né? Tem pigmentos. Está colocando um laranjinho lá no oclusal, pelo jeito. Né? Então, assim, com o pincel, geralmente específico para cerâmica, molhando, né? Aí aplicando, depois secando essa escultura, né? Ela vai ficando esse castelinho de areia que a gente tem que fazer um pouco maior porque contrai, né? Então tem algumas classificações aí dessa cerâmica, né? De acordo com a utilização, de acordo com a temperatura, a gente pode classificar. De acordo com a utilização, tem os dentes para dentaduras de porcelana. Difícil de achar, nunca vi em dentais assim para vender tão fácil. Deve achar na internet para comprar, numa fábrica e tal, mas não é uma vantagem para dentadura, né? Por fraturar, né, facilmente. E os dentes de resina que são fabricados hoje, os importados, são lindos, né? Tem tripla, quádrupla prensagem, tonalidades, degradê, várias cores, várias formas, né? E são dentes resistentes, cada vez mais resistentes. Então, não é muito usado o dente de porcelana para dentadura, tá? Agora, a gente tem muita porcelana sobre metal, né? Que são as metalocerâmicas, que eu acho que ainda é o feijão com arroz dos laboratórios, e cada vez mais os laboratórios estão investindo em equipamentos para fazer cerâmicas, né, livres de metal, a metal free, né? Então, pode também classificar cerâmicas de acordo com a temperatura. Então, as cerâmicas bem antigas eram de alta fusão. Vocês viram mesmo que eles estavam tentando baixar a temperatura de fusão, colocaram até argila na cerâmica para baixar a fusão, né? Então, porque muita temperatura, força o forno, a cerâmica é mais dura ainda, né? Então, foi tentando facilitar aí o trabalho também dos equipamentos, tá? Então, a média fusão de 1093 a 1260. A maioria das cerâmicas que estão no mercado são de baixa fusão. A que eu trabalho, por exemplo, o opaco é 900.
né? A dentina, 870. Então, olha lá, está no limite da baixa fusão, 871 a 1066, né? Agora, você tem também algumas cerâmicas de ultra baixa fusão, que eu já citei na aula de metal, por exemplo, que o titânio, ele não pode ser muito aquecido, né? Passando da temperatura de 833, se eu não me engano, ele fica quebradiço. Então, inventaram umas cerâmicas de 600, 700 graus que pudessem ser aplicadas sobre o titânio, né? São as cerâmicas de ultra baixa. Ali está escrito alta baixa fusão, desculpa, é ultra, tá? Baixa fusão. Não tinha visto isso, já vi agora. Ok, então, normalmente os laboratórios trabalham com cerâmicas, as atuais, de baixa fusão, tá? Depois a gente tem as cerâmicas feldspáticas, né, que são as tradicionais, foram as primeiras, né? Muitas são as aplicadas sobre metal, né? São as cerâmicas aplicadas sobre metal. São as cerâmicas compatíveis com metal. Elas muitas vezes são reforçadas também por leucita, que é um outro tipo de mineral, né? Então, a leucita. Tá? E tem as cerâmicas reforçadas, que eles colocam, né, esses tipos de cristais internos, como a própria leucita, está reforçando a cerâmica. São cristais com uma temperatura mais alta de fusão. Quando a trinca vem, bate no cristal, ela para de continuar, né, a trinca, segura a trinca, então aumenta a resistência. Né? A alúmina, hoje tem cerâmicas com cristais de zircônio, né? Então, as feldspáticas vêm do feldspato, como eu já disse no início da aula, né? A maioria das cerâmicas odontológicas são feldspáticas, tá? Então é um mineral cristalino, cinza, encontrado facilmente na natureza. Os componentes básicos do feldspato são sílica, alumínio e potássio, como eu já falei no slide ali que tem os sanitários, né? Então, o feldspato é uma rocha do campo, se eu não me engano, a tradução do termo feldspato. Tá? Então, ele se destaca por ter facilidade de pôr pigmentos e ter uma gama de cores para a gente trabalhar. Quando a gente quer translucidez, a fabricante consegue fazer um material bem translúcido, que parece vidro, né? Ele reflete também a luz e a gente consegue valor, luminosidade, claridade com esse material, escondendo, inclusive, o metal, né? Então, opalescência é uma coisa que as empresas também conseguiram. Foi a própria Dentsply que descobriu esse fenômeno, né? Eles fizeram uma cerâmica que refletia azul e transmitia laranja. E dentes jovens, esse fenômeno às vezes acontece na quina do dente, na área de esmalte, você vê um azulado, né? Então, isso chama-se opalescência, que vem da pedra opala que tem a reflexão de luz azul, né? Então, a gente consegue pôr pigmento lá dentro da cerâmica, lá dentro. E aí depois vir com esmalte escondendo aquilo, aquele pigmento vai ficar mascarado, suave. Aquele laranja suavizou, está quase não aparecendo. Então, pigmentos intrínsecos. Se a gente erra a cor, a gente quer corrigir, ou se a cor está de uma cor só, eu posso fazer o quê? Maquiagem, fazer, então, caracterizações extrínsecas, né? Então, pigmentos que vão para o forno e são fixados na superfície, junto com o glaze também, para dar aquele brilho. Então, a gente consegue pigmentar a cerâmica, tanto de dentro para fora, como externamente, né? Então, essas reforçadas aí, eles inventaram vários tipos. Tinha a cerâmica que era a base de alúmina, que são as luminizadas, foi uma grande tendência na década de 90, depois elas perderam um pouco de mercado. Tem as cerâmicas reforçadas por leucita, né, aplicada sobre metal. Essa leucita, ela aumentou o coeficiente de expansão térmica dessa cerâmica, e aí foi possível aplicar em metais. Eles mudam esses componentes aí para aumentar o coeficiente ou diminuir o coeficiente, de acordo com o metal que se quer trabalhar, né? Então, cerâmicas reforçadas por dissilicato de lítio, está bombando isso daí, né? Então, o IMEX, né, eles possuem uma cerâmica, uma pastilha que é prensada também, pode ser por Cadicam, mas que tem dissilicato de lítio. É uma estrutura bem resistente, que faz coping, faz estruturas, e depois você aplica a cerâmica
por cima, se quiser, né, a cerâmica compatível, né, e as cerâmicas reforçadas por zircônio, né? Então, cerâmicas também para aplicar sobre estruturas de zircônio, então para ter compatibilidade dos materiais, né? Então, existe hoje uma gama de possibilidades de trabalhar com materiais aí cerâmicos, tanto para metal como livre de metal, né? E também a classificação de acordo com a forma que é feita, que é realizada. Tem a queima, olha a palavra queima aí, convencional, ou seja, a gente aplica, vai para o forno, ele vai secando e aí sinteriza, abre o forno. Tem as sinterizadas e infiltradas, né? A cerâmica que é, né? 007, ele é infiltrado, né? Então, na verdade, é uma cerâmica de alúmina que foi inventado e depois infiltrava vidro para dar resistência. Eu vou mostrar só por curiosidade, mas é um material que acabou perdendo espaço no mercado, porque surgiram tecnologias mais fáceis, né? Ficava muito tempo no forno para fazer essa técnica. E a resistência ainda não era das melhores. Então, surgiram as cerâmicas prensadas, né? Ou injetadas, fundidas, injetadas. Algumas marcas são centrifugadas ou com pressão. Enfim, cerâmicas prensadas aí, como o próprio de silicato de lítio, que eu já falei, né, que aumentaram bastante a resistência dessa cerâmica. Então, estou classificando a cerâmica de acordo com o uso, com o método de fabricação dela, né? E as fresadas, que vêm em blocos, e aí a gente tem o sistema de fresagem, com brocas e água, geralmente, também tem a seco, para esculpir aqueles blocos e transformar do dente, através do CAD/CAM, né? Então, são as cerâmicas fresadas. Tá? Então, uma gama grande. E pode combinar, fazer a estrutura fresada e aplicar em cima, fazer estrutura prensada, depois aplicar em cima, com a técnica convencional. Então, dá para combinar essas coisas, né? Então, na aula de cor, eu vou falar um pouco disso, sobre a cor que está embaixo. Olha esse dente aí. Ah, mas está cariado. Não está cariado. Ele já limpou a cárie, ele está escuro. É uma dentina afetada pela cárie, ela já foi alterada. Mas ela, na verdade, é até mais dura. Ela é uma dentina mais calcificada, essa região escura aí. Então, às vezes, remover é ruim. Pode chegar perto do nervo, pode deixar o dente sensível. Né? É uma espécie de impermeabilização, essa área escura aí, para a parte interna, que é bem porosa. Né? Então, normalmente, o dentista deveria deixar. Né? Então, mas se eu fizer um dente muito translúcido, um dente praticamente transparente, o dente vai ficar marrom. Né? Então, na hora de aplicar cerâmica, o dentista ele tem que informar isso para o técnico. Ó, eu quero um dente de cerâmica pura aí e tal, sei lá, prensada, mas o substrato é marrom, tá escuro. Então, na hora de fazer o dente, o técnico tem que colocar um material opaco, né? Que não passe a luz para esconder isso aí. Então, são detalhes aí que você também vai aprendendo quando vai trabalhando com esses materiais para conseguir um resultado adequado no final, né? Então, tudo isso depende do dentista, do preparo do dentista. A gente já falou sobre o preparo, né? A expulsividade das paredes, não pode ter retenção, né? Ele põe o fiozinho lá para moldar esse término, tem que visualizar o término. Né? Então, para quê? Para o técnico conseguir um bom trabalho, o espaço uniforme para esse dente, né? Não ter áreas finas, senão quebra, né? Então, esses materiais aí, né, tendem realmente a ser mais estéticos como nenhum outro, né? Então, a parte laboratorial, né? Como que a gente vai aplicar cerâmica? Então, a gente tem algumas opções aí de trabalhar. Podemos, como eu já disse, na folha de platina, que é uma técnica lá de 1800 que está renascendo. Podemos aplicar sobre um troquel refratário. Na última aula eu mostrei lá um laboratório duplicando o troquel de gesso no silicone, colocando o revestimento e fazendo troquéis de revestimento, que aguenta a temperatura alta. Para quê? Para aplicar cerâmica sobre o revestimento. Então, é uma forma de fazer faceta, por exemplo, pela técnica convencional, ou seja, aplicando, né, com o pincel ali, técnica convencional, sobre quem? Ou a folha de platina, ou o troquel refratário. Eu já vou mostrar para vocês umas fotos desses trabalhos, né? A gente
pode fazer o clássico, que é sobre o metal, né? Então tem que ter o coeficiente de expansão térmica compatível, tem que a cerâmica, né, ver os metais, as ligas que você pode utilizar para não ter trincas e problemas. O metal tem que ter um formato adequado, menor, um microdente, né? Tem que ter áreas retentivas, um colo, né, bem, né, em chanfro, né, para que a cerâmica abrace esse metal e realmente aumente a resistência dessa cerâmica. Então, tem vários detalhes técnicos aí para aplicar sobre o metal, né? As estruturas aluminizadas ainda existem, mas perderam um pouquinho de espaço, que é um coping branco de alumina, muitas vezes infiltrada de vidro, e que se faz um dente aplicando depois sobre essa estrutura aluminizada. E o que mais se faz hoje, né, nos laboratórios aí que se fazem cerâmica livre de metal, que é a cerâmica prensada e as obtidas por desgaste, CAD/CAM. Então, faz com cera e prensa, né, ou escaneia, programa no computador o dente e a máquina esculpe, né? Então, em qualquer material que você queira, né? Então, esse caso aí das fresadas, tá? E a prensada, geralmente, são cerâmicas de leucita ou de silicato de lítio. São duas opções que elas oferecem às empresas, né? Então, o de silicato é mais resistente. Quando você precisa de uma estrutura mais resistente, faz uma estrutura de silicato, prensada, né? Olha aí que foto bonita do Juvenal, né? Ele é famoso aí na toda a parte da PDS, no centro da curso aí, né? Estava em Manhattan e fotografou isso daí, mostrou no Instagram. Uma aplicação sobre folha de platina. Olha aí, técnica de 1800 e que bastante gente está fazendo. Por que folha de platina? Parece uma folha de alumínio. Você põe sobre o dente, amassa, abraça o dente ali. Só que a platina é um metal nobre, não oxida. Se não oxida, a cerâmica não gruda. A cerâmica sempre vai precisar do óxido, por isso que oxida o metal, para ficar escuro, para a cerâmica grudar no óxido. Se não tem óxido, não gruda, né? Então, eu estou aplicando cerâmica sobre a platina. A platina vai para o forno também. A platina também vai para o forno. E a cerâmica não gruda na platina. Então, vou lá, aplico um pouquinho, aplico um pouco mais. Isso daí ele vai para o forno uma vez, volta, aplico mais um pouquinho. Até que sai do forno, eu já tenho a faceta pronta, né? Eu tiro da folha da platina, ali ponho um ácido fluorídrico, silano, cola. Aqui o ácido, né? Ácido fosfórico, bonde, o cimento resina, cola, que é uma beleza no dente da pessoa. Dura bastante tempo, né? É claro, essa técnica não é tão resistente como uma cerâmica prensada, que é o que se mais faz hoje. Essa é uma técnica mais antiga, né? A técnica da platina e aplicando, né, sobre essa folha da platina. Mas quando é bem indicada, quando não tem nenhum esforço na oclusão ali, na protrusão, né, e o preparo foi bem feito, tem espaço, tem espessura adequada, é para durar muito tempo esse trabalho aí, né? Então, outro jeito de fazer cerâmica sem metal, eu já mostrei na outra aula e já comentei nessa. Duplica o troquel e faz um troquel de revestimento. Esse troquel branco aí é de revestimento. O material refratário, né, que aguenta a temperatura. Ele é aplicado o pozinho da cerâmica sobre o troquel de revestimento e vai para o forno. A cerâmica meio que gruda no revestimento, né? Você faz o dente inteiro até ficar pronto. Dá brilho, dá dente pronto no revestimento. Aí você jateia e limpa o revestimento. O revestimento sai naquele jato de óxido de alumínio. Parece um jato de areia. A cerâmica não. Toma cuidado, senão detona a cerâmica também. Mas devagarzinho, aí você conseguiu fazer um dente de porcelana, né, feldspática, por exemplo, né, sobre o refratário, que agora vai ser colado na boca do paciente. Não é tão resistente também como uma prensada, mas é uma forma de fazer uma cerâmica pura, vamos dizer, sem metal, né, se estiver bem indicada, se não tiver nenhum esforço, pode ser que dure bastante tempo, né? Agora, você quer resistência, né? Então, feijão com arroz dos laboratórios é a metalocerâmica. Então, tem vários metais, várias possibilidades de ligas, que eu já falei, né? Nobres, não nobres. Então, precisa ter um formato de microdente, o bordo bem acinturado, né? Espessura fina, para não aparecer o metal, 0,3, né? Então, esse metal a gente aplica um opaco,
né, dá o acabamento, jateia, oxida, aplica um opaco, esse opaco vai grudar no óxido, né? Depois que sai do forno, é uma tinta, pode ser pó misturado com líquido. Algumas marcas é uma pasta que você mistura com líquido, faz uma tinta ali numa placa de vidro e aplica, né, sobre esse metal que já foi oxidado, né, que está escuro, às vezes esverdeado pela ausência do berílio, você quer esconder o metal. Então a gente tem que aplicar aí umas 2, às vezes 3 camadas de opaco para o metal sumir, né? Ou seja, não estou vendo mais cinza, né? Então esse opaco, como o nome já diz, né, reflete a luz, ele é opaco, a luz não passa, né? Então é sempre bom aplicar camadas finas e a temperatura quando sobe no forno, subindo o forno bem devagar, para ele secar bem antes de fechar o forno, senão ele trinca. Então segue a marca vai lá, tá, opaco, tempo de secagem, 3 minutos, tempo para subir o forno, mais 5 minutos, né? Aí está na temperatura 400, vai até 900, em 50 graus por minuto, ok. E aí abre o forno direto, libera o vácuo, segue a marca, segue a bula. Aí ele sai, parece um vidro que grudou no metal, uma tinta de vidro, né? E aí a gente começa a aplicar a cerâmica, a rosa, que é a dentina, faz os mamelos, né? Então aí é com o pincel, né? Mistura o pó e o líquido, a cerâmica tem que ficar com aquele brilho de areia molhada, quando você faz castelinho na praia, aquele brilho que a areia, você vai pingando, ela vai formando aquele castelinho que vai subindo, sabe? Então é mais ou menos aquilo, né? A cerâmica meio úmida, ela para no formato que você quer, você põe um papel, ela seca e não desmancha. Se você vem com o pincel molhadão, aí desmancha tudo. Então você vai ter que ir controlando essa umidade aí. Muito seco, você não dá forma, fica cheio de ar no meio, não dá formato. Muito molhado, desmorona. Então, com o tempo, você vai pegando a prática de montar esse castelinho de areia com camadas e cores diferentes. Quando sai do forno, né, então ela já teve a sinterização. Deixa esfriar, a gente tem até medo que bata um vento, né? Não é medo de tosse. Cuidado com a corrente de ar gelado. Aqui é por causa de trinca, né? Dá um medo disso daí, né? Então, olha aí, um monte de trabalho aí desse laboratório em Madrid, subindo ali no forno, tem fixa anterior, tem fixa parafusada, que é de implante, tem fixa aí de 5 elementos, canino, pré-molar, molar, tudo o que? Dentina, esmalte, efeitos. Aí o pó já está até meio secando, já está ficando meio esbranquiçado, é sinal que a água está evaporando, e se daí o forno vai fechando, aí fica tudo branco, seco, aí você não vê mais nada. A temperatura vai subindo, quando abre, sai vermelho, né, de quente, e aí conforme vai esfriando, você vai vendo que está na cor do dente, né, os efeitos, a translucidez, áreas parece vidro translúcidas, né? Então aí depois que sai do forno, a gente vê se deu certo ou errado, né? Então o metal, assim, não vai morrer. Muitos, hoje em dia, né, tem tanta coisa ainda tá fazendo com metal, é que o metal é o top da resistência ainda, né? Então, quando a gente quer resistência e a fundição, os laboratórios dominam muito bem a precisão com metal, né? Então, mas realmente, o metal, como a gente vê nas fotos, ele pode aí, né, ter algumas desvantagens, como, né, expor a gengiva, quando não tem uma adaptação boa, acinzentar a gengiva, quando o metal está grosso na cervical, a cerâmica não esconde, né? Então, às vezes, alergia ao níquel, uma grande desvantagem do metal, evitar níquel, né? Berílio também. Então, assim, é um trabalho mais difícil de conseguir estética, né? Então, não passa a luz. A chance, assim, é maior de parecer um Mentex, vamos dizer. Então, assim, para quem domina, né? Então, já passou dessa fase aí, já ganhou experiência, já descobriu os efeitos que tem na cerâmica para tornar aí uma metalocerâmica o mais natural possível. Isso daí você vai melhorando com cursos, com treino, né? Então, para melhorar tanto o formato do metal como a aplicação da cerâmica que está em cima. Então, você vê que tem trabalhos maravilhosos com metal aí, se procurar, né? Hoje, protocolos, aonde que eu estou vendo metal aí? Não estou vendo, né? Tudo bem, se olhar na luz, vai ver uma parte opaca no meio ali que não passa a luz, mas puxa vida, né? Como os técnicos, né? Esse está bonito, hein?
tá bonito, né? Dental Design TR, foi a imagem que eu peguei essa semana aí para aula, né? Então, poxa vida, você vê que a cerâmica, você tem várias cores aí de gengiva para fazer também, né? E o metal, olha lá, é fundamental o formato do metal. Tem espaço para cerâmica, né? Tem espaço, você vê, tem um espaço para cerâmica envolver, né? Escondeu todo esse metal, né? Um protocolo aí, então cerâmico, né? Então é um trabalho aí, né? De elevada complexidade e, né, elevado investimento e elevado retorno também, né, podemos dizer. Então, o metal free, olha aí, como o dente já tende a ficar mais translúcido, né, já mais próximo natural, então tudo bem, já está ganhando na estética. Né? Então, o dentista é que vai ponderar aí resistência, estética, o que é indicado para aquele paciente, o que ele pode pagar, o que pode fazer. Né? Então, mas olha aí a diferença aí, eu peguei do Gustavo Leite essas fotos, né? Então, olha lá um dentinho metalocerâmico, né? Aquele metal, aquela bordinha, fica por baixo da gengiva, muitas vezes nem aparece, às vezes acinzenta um pouco a gengiva, mas é um dente que, teoricamente, não está aparecendo metal na vestibular. Na lingual, um pouco ali, tem uma cintinha, é um dente mais opaco, não passa tanta luz, mas conseguiu, vai, um dente com estética. Olha uma prótese feita sobre zircônia. A zircônia é uma estrutura por baixo de zircônia, bem resistente, e depois aplicada a cerâmica. Ou uma prótese sem subestrutura, é uma porcelana pura, né? Por exemplo, aplicada sobre o refratário, por exemplo. Né? Então você vê as estéticas de diferentes tipos de trabalhos. Né? É possível, com qualquer material, conseguir uma boa estética, desde que esteja bem indicado e bem realizado. Né? Então, para conseguir essa estética sem metal, como eu já disse, uma das primeiras coisas que se tentaram foi o óxido de alumínio. Né? Se fazia num forno especial, ficava bastante tempo, é conhecido por Inceran, da Vita, né? E depois esse coping, depois que ele era realizado, né, com esse pó branco, ficava um tempão, né, no forno e tal, aí colocava um vidro que parece um caramelo, que infiltrava. O óxido de alumínio é meio poroso, esse vidro infiltrava e dava resistência. Parecia uma bala assim, que derreteu sobre o óxido de alumínio, um vidro que infiltrou no forno. Aí tirava o excesso desse caramelo, parece, né? E aí aplicava cerâmica aluminizada sobre essa alumina e fazia um dente de óxido de alumínio, né? Um dente reforçado por alúmina, um reforço. Só que vários trabalhos mostraram que a alúmina era menos resistente que a zircônia, então, pouco a pouco no mercado foi sumindo esses copings de alúmina, e hoje só se vê falando de zircônia, né? Então, e das cerâmicas prensadas, que também surgiram para ficar, pelo jeito. Né? Então, essas cerâmicas prensadas, como que elas são feitas? São vendidas em pastilhas pequenas ou grandes, tem 2 tipos de pastilha, em diferentes cores, A1, A2, A3, em diferentes translucidez também, HT, height translúcido, é bastante translúcido, tem opaca, que é para esconder o que está por baixo, quando eu preciso esconder, quando tem um dente escuro, que nem eu mostrei. Então, você escolhe a cor da pastilha, o dentista pede, ele fala como é o dente, o substrato, se tem que esconder aquilo ou não, se pode ser translúcido ou não, né? Tira fotos e aí escolhe a pastilha adequada. Né? Olha que beleza aí esse molar. O legal da cerâmica prensada é que a gente faz na cera. Né? Então, olha lá o molarzão na cera, foi incluído no revestimento, já vou mostrar. Né? A cera derrete, aí tem a pastilha que ele escolheu, prensa, aí o dente ficou de uma cor só. Né? Então, o dente está prensado aqui, né, na cor da pastilha que escolhemos. Aí depois existem stains, que a gente pinta um pouquinho de cor caramelo, um pouco de laranja, um pouco de azulado, branco, né? E aí isso é a técnica da maquiagem ou pigmentação extrínseca. Aí o dente, né, está aí pigmentado, vai para o forno e está maquiado, né? Então o dente é possível fazer então o dente inteiro e maquiar ele.
Ou fazer o dente menor de cera e aplicar cerâmica depois em cima da estrutura que foi prensada, né? Então, para quê? Para fazer inlay, esses trabalhos, onlay, coroas, facetas, né? Então, é muito usado em facetas esse material. E próteses de 3 elementos. Não dá para fazer próteses muito grandes porque quebra. Nem molar é muito assim, fazer pôntico na região de molar não é muito indicado. O fabricante não aconselha. É uma contraindicação, né? Então, essas são as limitações do trabalho, né? Ele tem resistência, mas resistência massa, você não pode abusar. Colocar 2 pônticos, ele não vai aguentar, tá? Então, o dentista tem que saber também preparar, né? Precisa ter espaço uniforme, não pode ter retenções, não pode ter bisel, ou seja, áreas finas nas bordas da prótese, tem que ter ombro, né? O dentista desgasta ou chanfro ou ombro, porque o bordo fica grosso. O bisel, que é uma quebradinha no ângulo, faz uma pontinha fina na cerâmica que ela não aguenta. Então, não pode ter bisel, é um limite seco, vamos dizer. Né? Então, ou chanfro ou ombro. E a expulsividade clássica de 6 graus, adequada para a peça entrar e sair, ter uma certa retenção. E esse material tem a vantagem de grudar quimicamente. Né? Então, como eu já falei, ele tem uma união química com a resina, através do silano. O dentista tem que respeitar essas medidas aí, né? 1 milímetro, 1,5 milímetro na vestibular, 2 milímetros na incisal, por exemplo, né? 2 milímetros nas áreas oclusais, que vai mais força mastigatória, né? Então, para conseguir um material com resistência, os bordos de pelo menos 1 milímetro, né? Então, 1,5 milímetro em cavidades como inglês, aí, profundidade de onlay 1,5 milímetro, tá? 2 milímetros em cúspide de trabalho, né? Facetas que eles chamam de lentes de contato, no máximo aí de 0,6 milímetros, que é fininhas facetas, né? Então, resistente esse material, até 0,6 é possível em facetas laminadas, tá? Então, o legal é que a gente faz com cera, né? O laboratório tem prática com a cera, né? Então vai fazer ou a inlay, a onlay, ou a coroa, ou a prótese de 3 elementos, ou a faceta de cera, né? Isso, se a gente quiser aplicar cerâmica sobre essa estrutura, então a gente faz o dente um pouquinho menor, né? Faz uma subestrutura, né? Faz o dente inteiro, copia com silicone, aí reduz, aí você está vendo lá exatamente o espaço do esmalte que você vai aplicar. Então, essa parte interna vai ser prensada, a parte externa vai ser aplicada, né? Então, tem pessoas que evitam essa técnica porque já tiveram aí o dissabor de ter trincas, ou quebrar na boca, ou separar partes. Então, quando faz o dente inteiro e pigmenta, ele tende a ser mais resistente do que quando faz uma parte interna e aplica por cima, né? Então, muitas evitam essa técnica de estratificação. Mas é possível, como está vendo aí, fazer então um coping de silicato de lítio e depois desse material ser prensado, aplicar mais cerâmica para deixar ele com aparência de dente translúcido, né? Então, olha lá, a parte azul foi prensada, a parte branca foi aplicada, né? Então, a forma da subestrutura aí, ó, tem que ser respeitada, tá? A cera que a gente está fazendo, no mínimo 0,8, não pode ser mais fina que isso, senão não dá certo. Então, no metal era 0,3, lembra? Fazer fundição 0,3 no limite para não dar errado. Na prensagem da cerâmica é 0,8 esse limite, tá? E os conectores são mais grossos também, né? Você vê entre o pôntico e os pilares, no metal, era 4 milímetros quadrados, era 2 por 2, o metal aguenta. Agora, essas cerâmicas, se você fizer nessa dimensão, talvez quebre. Então, eles recomendam 4 por 4, né? Que é 16 milímetros quadrados, né? 4 vezes mais que 4 de metal, né? Então, se a gente observando o dente, né, ele fica com as emendas grossas, ó, a emenda grossa, né, entre os dentes, né? Não dá para fazer uma emenda fininha, porque senão pode quebrar. Os fabricantes até fornecem essas emendas para você utilizar, um plastiquinho que depois no forno derrete e já vai dar certinho a dimensão do conector, para não fragilizar essa área da prótese. Então, olha lá,
aqueles conectores de plástico para ter segurança, saber tanto a cerâmica aguenta. Então, eu tenho que fazer os conectores mais largos, né? Então, são detalhes aí do trabalho de cerâmica prensada para ele ter a resistência adequada. A gente precisa ter um anel de fundição, parece de fundição, mas não é. É um anel de prensagem, né, que a gente vai posicionar nosso trabalho de cera ali. Olha lá o trabalho que a gente fez. Os sprues são um pouco maiores, 6 milímetros, mas o mesmo diâmetro, 3 milímetros. Um pouquinho diferente que na fundição, mas bem parecido, né? Então, olha lá, posicionando um lei de cera, tem que respeitar essas dimensões, que são maiores. Olha, em volta, o revestimento tem que estar mais grosso do que na fundição. Na verdade, é porque vai prensar um metal, uma cerâmica prensada, esse revestimento ele quebra mais fácil, trinca mais fácil. Então, por isso que essas paredes ao redor têm que ser mais grossas, né, do que na fundição, que a gente deixa 3 milímetros entre os elementos, né, 6 milímetros em cima. Aqui tem que ser com paredes mais espessas para aguentar a prensagem, tá? Olha aí a posição de uma prótese fixa, né? Respeitando então esse 1 milímetro nas bordas e tal e coisa. O comprimento do sprue, ó, de 3 a 8, é um pouco mais. Então, tá tudo preparado aí para pôr o revestimento. Olha lá, pôr o revestimento. A aula vai acabar, pessoal, mas a gente retorna, tá acabando, tá? Vocês retornam, falta mais um pouquinho só. Tá? E aí eu falo com calma, que eu já estou correndo aqui. Então, olha aí, posicionando para quê? Para colocar o revestimento. É um anel de prensagem, esse é um anel de prensagem, né, de cerâmica. Tá? Então, aí tem um cálculo, né, o anel grande, né, a gente tem que pesar a cera para saber se usa aí a pastilha pequena ou a pastilha grande. Igual no metal, que a gente teve que pesar a cera para saber quanto metal. Vai cair, a gente já retorna. Então, como eu estava dizendo, né, a gente tem que pesar a cera para saber quanto de cerâmica a gente vai usar. É igual no metal, né, que a gente multiplica pela densidade para saber quanto de metal. Então, peso máximo de 1,3 gramas de cera, sempre pesando o sprue junto, né, o caminho da cerâmica, né, ali, o conduto de alimentação. Né? Então, usa pastilha grande. Então, se o peso no máximo foi 0,6 da sua escultura e o cabinho, aí você pode usar essa pastilha que é menorzinha. Né? Então, nesse caso, não tem multiplicação. Você tem que saber aí esse número, né, até 0,6 ou até 1,3. Né? E aí também você acaba sabendo também, você precisa de mais cerâmica ainda do que isso. Né? Então, por exemplo, ali, ó, eu tenho uma balança de precisão, eu peso a base do anel sem a cera. Aí depois eu ponho a cera, aí eu já sei, né, subtraindo, ou tarando a balança, né, se eu tarei a balança, zerei, eu vou saber o peso da cera. Se tiver menos que 0,6, eu uso uma pastilha pequena. Se tiver, aí passou de 0,6, né, até no máximo 1,3, então a gente usa a pastilha dupla, a pastilha maiorzinha, né, então dependendo então do peso da cera, tá? Só para saber quantas pastilhas vai usar. Tá? E aí a gente faz um anel, geralmente a empresa fornece esses anéis com adesivo, é de uma espécie de um papelão impermeável, né? E a gente cola, põe ali a botoa ao redor desse anel, olha lá, ele tem uma cinta ali para encaixar certinho, né, nesse anel, seu trabalho fica ali dentro dessa piscina, vamos dizer, e aí a gente espatula o revestimento na proporção correta, que vai expandir esse revestimento também, e aí tomando cuidado para não dar bolha e tal, a gente, espatulando a vácuo, verte esse revestimento, endurece e tira o papelão, tira a parte de plástico, vai ficar só o revestimento com sua cera lá dentro. Eu tiro ali a cicatriz que fica no revestimento, que é da parte de baixo. Né? O seu anel tem que ser posicionado bem certinho, 90 graus, então não pode desgastar o anel. Igual fundição que a gente desgastava, às vezes o anel fica torto, não pode, nem mexe, ele tem que ficar 90 graus bonitinho esse anel, porque vai prensar em cima, se prensar torto quebra tudo e não injeta. Né?
Tudo isso vai para o forno, derrete a cera. Olha o anel, tem um buraco ali dentro, né? Olha uns êmbolos, é de alúmina, óxido de alumínio. Então é ele que vai prensar essa cerâmica. Olha as pastilhas de cerâmica ali, as pastilhinhas de cerâmica da cor que a gente escolheu. Então, mais ou menos assim, a gente tem um cilindro, um buraco, né? E nosso trabalho de cera lá dentro, que foi para o forno, evaporou. Aí eu ponho a pastilha quente também já dentro, pá, e ponho o êmbolo de alúmina quente também. Isso tudo vai no forno, né, com vácuo. E aí, essa pastilha, ela plastifica, aí o forno aperta, prensa, e aí essa cerâmica é prensada dentro do molde que a cera deixou. Então você fez um dente de cerâmica prensada, ou de silicato de lítio, ou de leucita, dependendo do tipo de pastilha, da cor que você quiser também, né? Então aí vem toda a parte de... Cada marca tem sua temperatura, pus algumas aqui. A gente tem aí a cerâmica prensada, vermelha, né? Esse anel de revestimento vermelho, esfria, né? E aí vem a parte da próxima aula, que é tirar, abrir esse trabalho, dar um acabamento, né? Então, terminar essa prótese prensada aí que a gente começou a falar. E vamos falar um pouquinho de CAD/CAM também na próxima aula. Tá bom? Então, era isso daí que estava faltando. Tá? Foi bom complementar, que daí eu falei com mais calma. Ok? Qualquer dúvida, vocês mandam lá no Zap. Então, já estamos na quinta-feira já, né? Então, bom final de semana. Bom final de semana para todo mundo. Valeu. Então, até a próxima.